Bem-vindo, bem-vinda. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família. Que alegria mais uma vez, pela graça de Deus, aqui pela Rede Século XXI. Estamos começando o nosso Vida e Saúde, gente. Programa que tem essa marca registrada. Toda semana um médico entra em nossa casa. Que alegria, gente. Toda semana nós temos uma consulta ao vivo, onde a gente pode aprofundar no tema, aprender, participar, interagir. Esse é o nosso Vida e Saúde aqui na Rede Século XXI. E claro, o programa fica tão gostoso, tão bonito, quando você participa pelo 19 3871 9620. 19 3871 9620. Porque já se encontra aqui nos estúdios, minha gente, do nosso Vida e Saúde, o nosso grande amigo, já tem carteirinha aqui no nosso programa, o Dr. José Marcelo Morelli, nosso médico nefrologista, que aceitou o nosso convite e hoje vai nos ajudar a entender como funciona o nosso rim. Quais são os cuidados? O que é uma pedra, um cálculo renal? O que é uma insuficiência renal? Tudo isso, como é que funciona o nosso rim? Tudo isso a gente vai aprender hoje ao vivo e, claro, contando sempre com o seu carinho, com a sua participação, viu? E é tão importante quando você começa já a ligar para essas pessoas, seus amigos, enfim, tem alguém que, de repente, você toma bastante água. Por que é importante tomar água? Então, vá ligando aquela pessoa, poxa vida, sofre, tem cálculo renal, reclama do rim, dor do lado, enfim. É um momento, sim, para você também evangelizar, ligando para alguém, dizendo que o programa já começou, o doutor já está aqui, viu? A nossa produção, claro, como sempre, eficiente, preparou algumas informações. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. José Morelli sobre o cuidado que devemos ter com os nossos rins. Sejam todos bem-vindos e vamos à matéria. O programa Vida e Saúde de hoje vai falar sobre a saúde dos rins. Mas você sabe a importância desse órgão para o bom funcionamento do nosso corpo? Em primeiro lugar, a palavra rim passa para o plural. Afinal, nós temos dois. E eles ficam na região posterior do abdômen, um na direita e o outro na esquerda. A principal função deles é filtrar o sangue para controlar a quantidade de água e de sal no corpo, eliminar toxinas e ajudar a controlar a hipertensão arterial e produzir hormônios que impedem a anemia e a descalcificação óssea, além de eliminar medicamentos e outras substâncias ingeridas. E é exatamente por ter inúmeras funções que os nossos rins precisam estar saudáveis. Rins doentes ocasionam as chamadas doenças renais, que é uma preocupação em todo o mundo, já que o número de casos tem crescido. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 850 milhões de pessoas têm doença renal em todo o mundo. A doença renal crônica causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano, com uma taxa crescente de mortalidade. E os mais afetados são pessoas que vivem em país de baixa e média renda. Alguns dados preocupantes, outros alarmantes, mas tudo isso a gente pode prevenir. Por isso que nós queremos, com muito carinho, hoje no Vida e Saúde, acolher o nosso grande amigo. Que honra recebê-lo mais uma vez, o Dr. José Marcelo. Bem-vindo, doutor. O senhor já faz parte aqui. O que eu vou dizer assim para o senhor? Seja bem-vindo, a casa é sua, né? Obrigado, Frei, pelo convite mais uma vez. É um prazer muito grande estar aqui comunicando com o seu público essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a saúde dos rins. Hoje em dia, numa época de tanta turbulência, né, no mundo todo, coronavírus, o pessoal assustado, você viu que os dados que a equipe preparou são 850 milhões de pessoas no mundo com doença renal e 2,4 milhões que morrem por ano de doença renal crônica, né? Eu queria, doutor, eu vou pedir licença para o senhor agora, né, o Fernando. Esse final de semana, doutor, assim, para nós religiosos da Ordem dos Servos de Maria, nossa província, a nossa família religiosa, a gente teve que dizer um até logo, né, para um dos confrades, um dos padres nossos. Coloca aí a tela, o Fernando, por favor, o Frei José Milanês, que nasceu dia 4 de outubro de 1940, faleceu no sábado, dia 7 de março de 2020. E ele tinha 79 anos, ele foi do Conselho Geral, prior provincial, vice-provincial, animador vocacional, atualmente ele era secretário provincial e ele nos deixou, né, faleceu em Curitiba, foi sepultado lá em Santa Catarina, na cidade de Turvo, foi um pároco muito tempo lá.
Foi o pároco, doutor José, que ele, quando eu entrei no seminário, ou seja, ele era o pároco, então eu me espelhava muito assim, eu queria ser um padre também igual a ele, né, dinâmico, etc. Então, e ele nos deixou nesse sábado, nossa oração, né, pelo descanso eterno dele, pela família dele lá em Caravaggio, Nova Veneza, toda a Ordem de São Maria, a província de São Peregrino do Brasil e Moçambique, nosso prior provincial, as comunidades de Curitiba, de Turvo, que acolheram com muito carinho, enfim, toda a nossa província, nossa homenagem hoje aqui ao Frei José Milanês, um servo de Maria, né? Por isso, assim, que ele descanse eterno, que ele descanse na eternidade. Por que eu comecei também com essa homenagem? Porque ele faleceu, né, naqueles dados que o senhor acabou de colocar aqui, que a nossa equipe colocou, 2,5 milhões por ano, né, morrem de insuficiência renal crônica, e ele foi disso, né? Insuficiência renal crônica. E é interessante que já estava agendado aqui com o senhor, que a gente agradece cada vez mais, cada vez que o senhor vem aqui, e o tema era os rins, né? Então, poxa vida, né? Não tem como não associar a situação do tema. O que é uma insuficiência renal crônica, doutor? Então, primeiro, meus sentimentos para a família do Frei José. E, bom, a doença renal crônica é a falência dos rins, e os rins são órgãos vitais. Sem eles, a vida fica incompatível. E não é que eles vão... Existem dois tipos de insuficiência renal, a aguda e a crônica. Na insuficiência renal crônica, que é essa mais comum, que ela é prevenível, a doença ela é insidiosa, ela tem poucos sinais e sintomas. Silenciosa. É silenciosa, ela vai progredindo. Então, a gente tem que se ater, do ponto de vista da população, aos grupos de risco. Então, os idosos, aqueles que têm hipertensão arterial, os diabéticos, os tabagistas, aqueles que já tiveram durante a vida alguma doença renal, como cálculo renal, as infecções urinárias que se repetem, que é a pielonefrite, as nefrites autoimunes também, como a doença a nefropatia lúpica, as doenças císticas renais que podem ser genéticas também. Então, essas pessoas que têm esse grupo, que fazem parte desse grupo de risco, eles têm que ter uma política de enfrentamento da doença renal crônica para evitar a progressão e ter morte prematura e procedimentos de alta complexidade como a diálise e o transplante renal. Daí a importância da campanha que a gente faz todo ano, já estamos na 14ª edição, que o Instituto do Rim vai no Largo do Rosário, vai de aqui em Campinas, vai de encontro à população para fazer exames de rastreamento e prevenção e enfrentamento. Então, o nosso acordo com a prefeitura é que a gente vai fazer o rastreamento e aquelas pessoas de alto risco depois vão ser acompanhadas pela Secretaria da Saúde. Ok. Doutora, a gente vai voltar sobre o sistema, enfim. Eu gostaria que o senhor, aqui nós temos o nosso molde aqui, que o senhor, né, a gente já viu na introdução a matéria, né, a nossa Amandinha aí, que é a nossa mamãe aí, né, que está cuidando muito bem do seu nenenzinho, parabéns. É a Alice, né? Eu acho que é. Alice, né? É alguma coisa, Aline ou Alice, né? Se o senhor mostrasse para nós, então, para quem está em casa, onde se localizam os nossos rins e qual é já a função deles, doutor? Os rins são órgãos retroperitoneais, eles estão atrás, eles estariam nas costas. Então, a gente vai tirar aqui o intestino e vai ver eles locados aqui no fundinho, perto das costas. Olha lá, o senhor está na tela lá. Isso, ó, eles estão aqui. Estão aqueles grãozinhos de feijão. Esses dois grãozinhos de feijão. Eles estão mais próximos aqui do rim. Eles têm de 12, 13 centímetros, mais ou menos. Aí dá para mostrar até melhor agora. Melhor, então, né? Exatamente. Aí, ó, tiramos o fígado, tiramos o que ali, né? E aqui tem os dois rinzinhos. Aí tem um canal que liga a bexiga, que ureter. É o ureter. Chega na bexiga e é a uretra, né? Isso, e a uretra por onde elimina a urina. Entendi. Então, o tamanho deles, mais ou menos? 12 a 13 centímetros, são 3 encanamentos, vamos chamar assim. Sistema arterial, é um vaso, né? artéria renal que chega para perfundir, é um vaso mais ou menos do tamanho do meu dedinho. Tá. Depois existe a parte de filtração dentro do rim, e a veia renal, onde já sai o sangue purificado. Tá. E o ureter, onde sai
as escórias, a sujeira. O que é a urina, doutor? É o resultado do quê? Né? Porque é o rim que vai processar tudo isso aí, né? Quer dizer, é o conjunto da obra, mas é o rim que vai jogar para a bexiga. Isso. Bom, o corpo humano ele é feito de aproximadamente 65% de água. É como se a gente tivesse um copo mais ou menos nessa altura aqui. E aí a gente teria duas torneirinhas aqui que regulam o que a gente chama de homeostase, que seria o equilíbrio dessa quantidade de água sempre constante no nosso corpo. Tá. Então, na medida que a gente está ingerindo água, a urina ela é eliminada. Então, quem faz esse controle, esse ajuste fino da quantidade de água dentro do corpo são os rins. E essa água ela fica em compartimentos. Dentro do vaso a gente chama de intravascular, fora do vaso extravascular, dentro das células intracelular, fora da célula extracelular. Okay. E essa água ela migra de um compartimento, de uma gavetinha para outra. Essas gavetas não são estanques. Então aí o rim lança mão de uma série de hormônios, o principal é a renina, angiotensina, aldosterona, que é um eixo hormonal que regula a pressão arterial, Uau. Conversando com o coração, fazendo com que chegue mais sangue ou menos sangue para ele gerar a urina. E quando ele elimina essa quantidade de água e sais minerais, ele também elimina as toxinas do organismo. Então, o senhor já me deu uma dica aqui, doutor. A pessoa que sofre de pressão arterial, hipertensão arterial, ou seja, visite o seu cardiologista, mas também visite o seu nefrologista, porque é o rim aí que é o termômetro, doutor? Muito boa colocação, Frei Rinaldo. De fato, a hipertensão arterial, ela se divide em duas partes, a renovascular e as essenciais. Então, grande parte das hipertensões arterial deve ser acompanhado com o médico nefrologista. Principalmente aquelas pessoas que têm, além da pressão arterial, acordam à noite para urinar. Entendi. Que elas começam a acordar, o que a gente chama de noctúria. A noctúria é o hábito corriqueiro de você não acordava antes à noite, começa a acordar toda noite, progressivamente, para ir no banheiro urinar. É noctúria. Noctúria. Isso aí é um sinal do quê? De que a hipertensão está ligada à doença renal, que ela não é só cardíaca. Ela não é essencial. Ela já é um sinal, o que a gente chama um nome feio, mas é característico, chama patognomônico. Ou seja, a pessoa que acorda toda noite para urinar, coisa que não fazia antes, e tem um jato forte, ou seja, não é de próstata, né? É um jato forte, importante, é porque ela está com hipertensão arterial durante o sono. E aí é característica da doença renal. O exame que a gente pode fazer para medir chama Mapa 24 horas. É um aparelho de pressão que você dorme com ele e aí mede a pressão durante o sono. Tem algum exame no exame de sangue, no hemograma, algo aponta para isso, doutor? Que alguma coisa não está conversando entre coração e rim aí? Tem, é o exame da creatinina. O exame da creatinina, a creatinina é um produto metabólico do muscular. Ela deve ser eliminada na urina e na medida que os rins não estão funcionando, ela acumula no sangue, em vez de ela sair livremente para a urina. Aí tem um número. Tem um número, que vai até mais ou menos 1.0, 1.2, dependendo da idade, do peso, se é mulher, se é homem. Quanto maior, pior o rim. Uau! Pior o funcionamento do rim. Então, muitas vezes, a pessoa começa com esse 1.2, acompanha somente com um tipo de profissional que não é o nefrologista e perde a oportunidade de fazer o tratamento preventivo, porque quando ela chega em torno de 4, 5, já precisa fazer a hemodiálise. Porque, doutor, assim, é interessante a gente estar assim, esse sinal de alerta, hoje está sendo revelador o programa aqui, viu? Porque aquela questão assim, às vezes assim, você sofre de hipertensão, a tua pressão está vacilando, etc. E claro, é natural, porque a pressão é coração, é bombeamento, a gente vai no cardiologista, ele vai lá receitar o remedinho, etc, etc. E estabiliza, né? Estabiliza. Mas é o rim que precisa ser visto e a gente não vai no nefrologista. Doutor. Exatamente. Tanto é que um alerta que a gente faz é para as grávidas que tiveram hipertensão arterial durante a gravidez.
que chama eclâmpsia ou pré-eclâmpsia. Esse grupo de mulheres, ela pode depois desenvolver a doença renal crônica e precisar da hemodiálise. Começou como hipertensão durante a gravidez. Então, ela também é considerada grupo de risco. Os diabéticos também, muitos diabéticos não têm hipertensão, mas quando eles começam a desenvolver hipertensão, é porque já machucou o rim. Então, esses pacientes que são diabéticos e hipertensos, eles precisam também de acompanhamento do nefrologista. Doutor, o senhor falou que o rim, como a gente vê na imagem aqui, ele fica praticamente nas costas, porque muita gente reclama que dor na lombar, etc., porque os rins estão lá quase... Então, o rim dói. Você sente dor ou não? Boa pergunta. A insuficiência renal crônica, ela é silenciosa, ela não dói. Mas, se você tiver infecção ou cálculo que gera inflamação nos rins, aí você pode ter o que a gente chama de cólica renal, Entendi. Que é uma dor terrível. É uma Entendi. dor, dizem que é pior que dor de parto. Agora, essa dor... O senhor falou de cólica renal, ou pedra nos rins, etc. Por que chega a formar? O que acontece? Que química é essa no nosso organismo que chega a se formar pedrinhas lá, doutor? Falta de água? A gente não está tomando água direito? O que é? Mais de 50% do tratamento da pedra renal, do cálculo renal, para você ter sucesso, é ingerir quantidade suficiente de água. Então, a água é muito importante para quem tem cálculo renal, se recomenda no mínimo 3 litros de água. Para quem tem, para quem tem cálculo renal. Toma 5. Para quem não tem, a dica que a gente dá é sempre deixar a urina de cor clarinha durante o dia. Foi no banheiro, urinou, já pensa que saiu água, então você precisa repor para não desidratar. Aliás, essa dica foi o senhor que deu aqui, né? Eu lembro assim, você vai no banheiro, você imagina assim, a quantidade de urina que você jogou fora, enfim. Depois, mais ou menos, foi um copo, né? Vai lá na cozinha, na geladeira, na maquininha, etc. E toma o mesmo copo, né? Ou seja, toma a mesma quantidade de água para repor aquele. Então, faz essa troca, né? Exatamente, porque o que acontece no consultório? Chega os pacientes com cálculo renal, fala, doutor, a urina está com mal cheirosa, está com uma urina muito amarela, muito forte, avermelhada. Tudo isso se trata com água. Então, você diluindo, alivia o mau cheiro, a cor fica clarinha, não sente tanta emergência para ir no banheiro, para urinar, porque o sangue, quando tem cálculo renal, irrita a bexiga e dá o que a gente chama de emergência miccional, a pessoa fica correndo para ir no banheiro, porque acha que não vai dar tempo, e aí é só aumentar a quantidade de água, deixar essa urina mais diluída, e aí essa sensação, ela diminui. A formação dessas pedrinhas, ela também é silenciosa? Ela vai se cristalizando? O que é? Vai interrompendo algum tipo de canal aí, doutor? Então, hoje em dia a gente sabe que essas doenças, elas têm uma determinância genética junto com o modo de vida das pessoas. Então, essa mistura da genética, então você vai ver na família, o pai tem cálculo, o irmão tem, é muito comum que seja uma família produtora de cálculo, junto com o modo de vida da pessoa, ou seja, bebe pouca água, come comida muito salgada, e aí elas desenvolvem um fenótipo, que é uma característica, e aí esse fenótipo tem a ver com o equilíbrio metabólico, ou seja, na urina nós temos 6 componentes básicos de sais minerais: o cálcio, o oxalato, o fosfato e o urato. Esses 4 que eu falei, eles propiciam formar o cálculo renal. Isso sai na urina? Sai na urina. Ácido úrico, fósforo, oxalato e cálcio. Se você tiver em excesso, essas 4 substâncias predispõem a formar cálculo renal. Existe uma minoria que é cálculos de cistina. Ou seja, se sai em excesso é porque está produzindo em excesso. Produzindo, seu metabolismo produz, ou você também está ingerido em excesso. Por exemplo, sal, o senhor citou o sal, está comendo muita coisa salgada. Muito sal, muito leite, por exemplo, produz muito cálcio. Ou você tem a deficiência da vitamina D, que fixa o cálcio no osso. Se você tem essa vitamina D baixa, o cálcio ele é eliminado na urina.
E aí você tem o citrato e o magnésio, que eles são protetores. O citrato tem no limão e o magnésio tem em algumas frutas, como na água de coco, algumas frutas onde o solo é rico em magnésio, tem esses defensores. Então, o nefrologista, ele é capaz, ele é apto de fazer essa investigação metabólica e ver essa balança de equilíbrio entre os sais minerais que propiciam ter cálculo renal e aqueles que defendem o seu organismo de ter a pedra no rim. Então, a regra geral é afogar o rim. É você deixar a urina clarinha, no mínimo 3 litros, e a dica que eu dou é acordar de manhã, já logo no desjejum, 1 copo d'água. Aí depois toma o café da manhã, bebe mais 1 copo d'água. Com essa sobrecarga hídrica, você já teve 600 ml de água. É natural que daqui para frente você vai no banheiro eliminar. Em 1 hora, 2 horas, você vai ter vontade de urinar. Cada vez que urinar, repõe 1 copo d'água. Eu vou chamar o intervalo agora e vou perguntar para o Dr. José assim, e à noite? Será que eu posso tomar também 1 copo d'água à noite e ir para a cama? Enfim. Mas olha, antes de chamar o nosso intervalo, o nosso Shopping Católico está dando essa sugestão também de compras aqui para aumentar a sua devoção. A vela de São Peregrino, também a novena, a imagenzinha de São Peregrino para você aí aumentar a sua devoção para com o santo protetor contra o mal do câncer. O Shopping Católico, então, telefone aí, 3871-9620, 3871-9620, para você ficar à vontade. Tem o site shoppingcatólico.com.br, viu? E com essas dicas, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo. Na sequência aí, muito mais informações para você cuidar mais, para nós cuidarmos mais e melhor dos nossos rins. A gente volta já só para você, porque você merece.